Nessa aula, abordaremos projeção perspectiva e derivaremos a matriz de projeção, que é fundamental para o pipeline gráfico. Projeção perspectiva é, na verdade, uma operação bastante simples. Considerem, por exemplo, a cena aqui mostrada, correspondendo então a um cubo, e considerem também o centro de projeção, um plano de imagens localizado à distância d do centro de projeção. As coordenadas projetadas de um vértice são obtidas, então, por exemplo, considerando o segmento que vai do centro de projeção ao vértice e, especificamente, a sua intersecção com o plano de imagens. Uma observação extremamente importante é que a projeção de cada coordenada do vértice pode ser calculada independentemente das demais. E isso é obtido, então, utilizando semelhança de triângulos. Considerem aqui o caso da projeção da coordenada x, né? Temos, nesse caso, dois triângulos semelhantes. A mesma situação, então, se aplica ao caso da coordenada y, onde, mais uma vez, temos dois triângulos semelhantes e temos aqui, então, a indicação da coordenada y projetada. O caso da coordenada z, então, ela será constante sobre o plano de imagem ou plano de projeção. Vejamos, então, como obter o valor da coordenada projetada x. Considerando, então, os dois triângulos semelhantes, nós temos, então, que o valor de xs está para a distância d, assim como o valor da coordenada xc, aqui expresso no sistema de coordenadas da câmera, está para esta distância. Lembrando que estamos utilizando um sistema de coordenadas mão direita, o semi-eixo z negativo aponta na direção em que a câmera observa a cena. Portanto, precisamos negar o valor da coordenada z expressa no sistema de coordenadas da câmera, obtendo, portanto, a seguinte relação. Podemos, então, multiplicar os dois termos da equação por d e, em seguida, dividir tanto numerador e denominador por d, obtendo, então, a seguinte expressão. Notem que a relevância desse denominador com d como divisor vai ficar clara em breve. A projeção da coordenada y é análoga. Então, temos também triângulos semelhantes e aí, portanto, ys está para d, assim como o valor da coordenada yc está para essa distância, que já sabemos é caracterizada por menos zc. Fazendo, então, manipulações semelhantes às feitas para o caso da coordenada x, obtemos a seguinte expressão. O caso da projeção da coordenada z é também semelhante, né? E trivial, porque a projeção vai resultar numa coordenada z sobre o plano de projeção, que tem, portanto, o valor menos d, visto que o plano se encontra a uma distância d ao longo do semi-eixo z negativo. Bem, nós podemos pegar todas as expressões anteriores e representar utilizando uma notação matricial. Isso virá a ser extremamente importante porque uma vez que tenhamos uma representação matricial para a operação de projeção perspectiva, nós vamos poder concatená-la com as demais transformações que já vimos no pipeline, ou seja, as transformações de modelagem e as transformações de visualização. Então, vejamos aqui as expressões obtidas para a coordenada x, y e z e notem que todas elas têm um denominador em comum. Portanto, nós vamos representar tudo isso em coordenadas homogêneas e vamos tratar esse denominador como sendo, então, a coordenada w. Teríamos aqui, então, a seguinte representação. Notem que nós temos a coordenada xs', ou seja, antes ainda da divisão por w. Tá? Vejam, xs' dividido por w'. Nós teríamos, então, a coordenada xc
dividido então pelo valor menos ZC dividido por D. De modo semelhante, então, para a coordenada y e o mesmo para a coordenada z. Então, ao tratarmos com a seguinte representação, nós temos uma forma bem compacta de expressar transformação ou projeção perspectiva por meio de um produto de matrizes. Notem que eu destaco aqui o sinal negativo, e isso decorre exatamente do fato do sistema de coordenadas utilizado para a câmera ser um sistema mão direita. Caso estivéssemos utilizando um sistema mão esquerda, o sinal seria positivo. E assim, o valor das coordenadas expressas no sistema de coordenadas da tela serão obtidos, então, os valores dessas coordenadas pelo produto matricial de M, a matriz perspectiva, pelas coordenadas do ponto, do vértice, expressas em coordenadas homogêneas no sistema de coordenadas da câmera. Tá? Naturalmente que nós precisaremos fazer ainda a divisão perspectiva, a divisão por W, para obtermos efetivamente as coordenadas no sistema de coordenadas da tela. Uma pergunta que surge naturalmente é, visto que a coordenada z vem a ser igual para todos os pontos projetados, como então fazer a operação de depth buffering para termos então a resolução das questões de visibilidade? Que objetos, que elementos da cena estão à frente, são visíveis relativamente aos demais? Bom, nós vamos poder utilizar o conteúdo que foi salvo aqui na variável w, porque ela então vem a conter o valor de z, né? Ou seja, a menos EC é exatamente a distância do vértice ao longo do eixo z à origem, né? Naturalmente isso dividido pelo valor d, que corresponde à distância do plano de projeção à origem do sistema de coordenadas. Como vimos na descrição anterior, nós podemos posicionar o plano de imagem ou plano de projeção a uma distância arbitrária d da origem. Portanto, vamos simplificar ainda mais a representação da nossa matriz, arbitrando então o plano a uma distância d igual a 1. Com isso, então, temos a seguinte representação. E observem, então, que isso resulta na obtenção da projeção perspectiva simplesmente fazendo as divisões das coordenadas xc e yc, respectivamente, por menos zc. E lembrando, o menos vem então do fato de estarmos utilizando o sistema de coordenadas mão direita. Bem, mas nós podemos utilizar a nossa matriz de projeção para realizar outras operações que venham a facilitar a implementação do pipeline gráfico. E vamos ver isso agora. Considerem, portanto, a seguinte cena, onde observamos também o campo de visão da câmera. Notem que alguns objetos se encontram completamente fora desse campo de visão e podem ser descartados. Outros objetos se encontram completamente no interior do campo de visão e devem então ser mantidos. Notem que é possível então simplificar o teste para verificar se eles se encontram completamente ou não dentro do campo de visão, simplesmente testando os vértices de um bounding box, de um volume delimitador que contém completamente o objeto. Outros objetos ainda se encontram parcialmente no interior do campo de visão e, portanto, devem sofrer uma operação de recorte, né? Vamos fazer o que nós chamamos de clipping e renderizar apenas a porção no interior do campo de visão. Notem que nós vamos então utilizar a nossa matriz de projeção para realizar, além daquela operação bem básica de projeção perspectiva baseada apenas em semelhança de triângulos, para simplificar as operações de culling e clipping, né? Ou seja, nós vamos modificar
a nossa matriz, incorporando mais alguns elementos que nos permitirão, então, decidir rapidamente se um objeto ou um conjunto de vértices deve ou não ser mandado adiante no pipeline e, portanto, renderizado. Para isso, vamos considerar o seguinte volume de visualização. Aqui temos a representação do campo de visão da câmera, já mostrado anteriormente, mas ele foi acrescido de dois planos, um chamado de plano de recorte próximo e um plano de recorte distante. Então, é o Near e o Far Clipping Planes. Eles definem, portanto, um volume de visualização e apenas o que se encontrar no interior desse volume será, então, efetivamente visualizado, renderizado. Nós veremos em aula posterior que a distância do Near Clipping Plane terá, então, um papel fundamental na resolução do Z-Buffer e, portanto, sendo responsável para evitar a ocorrência de Z-Fighting. Ocorre, entretanto, que os volumes de visualização eles não precisam ser tão bem comportados, simétricos, como eu mostrei no slide anterior. Eles podem ser assimétricos. E nós precisamos de um mecanismo geral capaz, então, de permitir as operações de clipping e culling sendo efetuadas de modo bastante eficiente, né, para qualquer tipo, para qualquer representação e forma de volumes de visualização. Então, nós vamos, a partir de agora, definir um algoritmo, um procedimento capaz de transformar volumes de visualização arbitrários, como é o caso deste volume aqui mostrado, em volumes bem comportados para os quais o processo de checagem para fazer clipping e culling se torne bastante eficiente. Bom, para isso, então, nós podemos utilizar o que nós chamamos de volume de visualização canônico. Esse volume, ele corresponde, então, a um campo de visão tanto horizontal quanto vertical de 90 graus, e ele também tem uma característica que é chamada, então, de Normalized Perspective View Volume, que corresponde, então, a uma alteração, a uma modificação dos valores do ZNIA e do ZFAR para garantir a facilitação do processo de clipping e culling. Então, vamos ver como isso acontece. O processo de clipping ele se torna bastante facilitado no caso de um volume que tem 90 graus de campo de visão, porque percebam que neste caso o valor da coordenada x corresponde exatamente aqui a menos o valor da coordenada z, considerando o sistema mão direita. E, portanto, o valor da coordenada x será, no caso desse plano, exatamente igual ao valor da coordenada w. Portanto, aqui x será igual a menos w. E, no caso dos planos que definem, então, a parte superior e inferior do volume de visualização, nós teremos y igual a w e y igual a menos w, respectivamente. Portanto, ao fazermos a divisão perspectiva, ou seja, ao dividirmos as coordenadas x e y por w, nós estaremos obtendo valores 1 para x associados a este plano, menos 1 para os valores associados a este plano, 1 para y acima e menos 1 para y abaixo. Notem que nós estamos a construir aqui uma representação que é uma transformação deste volume em um cubo que tem, então, lado 2, variando de menos 1 a 1. Vimos que é simples obter isso para as coordenadas x e y e, portanto, nós vamos precisar, é por isso que nós também fazemos uma alteração nas coordenadas do ZNIA e do ZFAR, para que, após a divisão perspectiva, este valor venha a ser menos 1 e este 1. E aí nós teremos, então, um cubo canônico. E uma vez que tenhamos
um volume de visualização arbitrário convertido em um cubo, e sempre, né, um cubo de lado 2, ou seja, com coordenadas variando de -1 a 1 para as coordenadas x, y, z, nós podemos implementar em hardware, então, operações de forma bastante eficiente para fazer sempre clipping com respeito a esse cubinho canônico. Notem que, mesmo antes da divisão perspectiva, nós vamos poder fazer uma verificação se um vértice se encontra no interior ou fora do volume de visualização, simplesmente checando então se o valor absoluto das coordenadas x e y são menores ou iguais ao valor absoluto da coordenada z. Nesse caso, se é verdade, o ponto ou vértice é visível, do contrário, não é visível. E notem que, como a coordenada w é igual a -z da câmera, então o valor absoluto de z é igual ao valor absoluto de w. Então, vamos ver que operações seriam necessárias para converter um volume de visualização arbitrário em um volume canônico. Bom, o primeiro passo é transformar esse volume arbitrário em um volume simétrico. Depois, nós podemos transformar esse volume, uma vez já simétrico, em um volume canônico, ou seja, aquele que tem agora um ângulo de visão tanto na horizontal quanto na vertical de 90 graus, mas também que aplicou uma transformação ao Zifar e ao Zinir, de tal modo que, após a divisão por W, nós tenhamos então um cubo de lado 2 como resultado. Então, vamos lá. Após a multiplicação pela matriz de projeção, nós estaremos no chamado Homogeneous Clipping Space. Então, fazemos a multiplicação e esperamos que, após a multiplicação, aquele volume arbitrário tenha sido convertido em algo como aqui mostrado. E aí, após a efetiva divisão por W, nós teremos então um volume que aqui está sendo deformado. O que é visível estará então num cubo de lado 2, né, com coordenadas variando de -1 a 1, tanto em x, quanto em y, quanto em z. Notem que, após essa divisão, a gente simplesmente pega os valores de coordenadas x e y e já usa diretamente para a exibição da imagem, né? O fato é que isso é equivalente, depois dessa divisão, é equivalente à aplicação de uma projeção paralela ortográfica aqui. Notem que este resultado, essa imagem projetada sobre o plano, aqui a face, essa face do cubo, é exatamente igual, né, ao que nós obteríamos se estivéssemos traçando raios que vão divergindo, partindo aqui do centro de projeção da câmera e atingindo então os objetos da cena. Notem que, tendo então esse volume com lados sempre delimitados por coordenadas -1 e 1, fica bastante simples decidir se vértices estão fora ou dentro do volume e, portanto, se eles precisam, então, se o objeto precisa que seja realizado um clipping, ou se nós podemos fazer, por exemplo, simplesmente o descarte trivial de todos os elementos do triângulo, ou se aceitamos completamente, também aceitamos trivialmente o triângulo associado, então, aos vértices do modelo, né? Bem, vejamos então agora como efetivamente nós podemos passar de um View-Frustum arbitrário para algo simétrico. E para isso, nós vamos então aplicar uma operação de shearing no volume, né, considerando as coordenadas x e y ao longo da coordenada z. Operação que nós conhecemos na aula, estudamos na aula quando falamos sobre transformações geométricas. Então vejam bem, aqui o que nós vamos fazer é estar deslocando este volume e fazendo um deslocamento cada vez maior à medida que a coordenada z aumenta. Então, ao fazer isso, nós vamos manter essas dimensões, na verdade, todas as dimensões aqui
em x e y serão mantidas, apenas será feito esse deslocamento. Uma vez que tenhamos obtido o volume simétrico, nós podemos agora aplicar um escalamento nas coordenadas x e y apenas. Com isso, obteremos um volume de visualização com 90 graus, né? Tanto em x quanto em y. E aí nós vamos aplicar também uma outra transformação que nós vamos chamar de normalização perspectiva, na qual nós estaremos fazendo na coordenada, na dimensão y, duas transformações. Um escalamento, tá? Sem mexer mais no ângulo de visão, nós vamos escalar o valor das coordenadas z e vamos também aplicar uma translação a elas. Nós já vamos entender por que isso é necessário. Então, vamos lá. Para obter o volume canônico, que é o que a gente espera obter por meio da nossa matriz de projeção perspectiva, da matriz que estaremos derivando, nós pretendemos, então, ser capazes de passar de um Weyl-Freston arbitrário para um Weyl-Freston canônico, porque com este aqui, a divisão por W nos dará aquele cubo muito bem comportado. Então, vamos agora ver os passos necessários, as operações necessárias para fazer, então, essas transformações. Quer dizer, nós já sabemos conceitualmente que operações realizar, vamos agora derivar as matrizes associadas a cada uma dessas transformações. A operação de shearing, então, será realizada sobre um volume arbitrário, um volume de visualização, onde nós sabemos que este elemento corresponde ao near plane, que está a uma distância n da origem do sistema de coordenadas da câmera, e, portanto, a sua coordenada z é menos n, assim como o far clipping plane se encontra a uma distância f da origem do sistema de coordenadas da câmera e, portanto, possui coordenada menos f. Temos aqui uma porção desse volume, vocês podem imaginar isso aqui como uma pirâmide, né? Nós estamos vendo de cima, temos aqui então um elemento, aqui um tronco de pirâmide e existe, portanto, uma região aqui retangular através da qual é possível observar esta cena. Notem que nós temos uma coordenada x aqui representada por r. Essas coordenadas todas expressas, lembrem-se, no sistema de coordenadas da câmera. Então, temos coordenada R e L para x, T e B top, e bottom para y. E nós vamos, então, aplicar a operação de shearing nas coordenadas x e y ao longo de z. E, ao final, nós estaremos obtendo um volume que é simétrico, portanto, o valor do R' obtido vem a ser igual a menos L, porque, na verdade, a coordenada 0 estará bem ao centro, e o mesmo se aplica a T' igual a menos B'. Bem, uma observação muito importante é que esta distância aqui é igual a essa distância, ou seja, R' menos L' é igual a R menos L. Bem, portanto, como essas distâncias se mantêm e eu tenho agora um Freston que é simétrico, nós podemos caracterizar o valor de R' como sendo o valor da distância entre esses dois elementos, ou seja, R menos L, dividido por 2. Notem, é simétrico, o zero está aqui ao centro. Bom, como R' igual a menos L', nós temos, portanto, que o valor de L' é obtido negando o sinal de R' ou ainda escrevendo L menos R sobre 2. E os valores de T' e B' são obtidos de modo semelhante. É importante lembrar, então, a estrutura da matriz de shearing, né, da matriz de cisalhamento de x e y ao longo de z, que nós obtemos, então, na
quando falamos sobre transformações geométricas. E a gente sabe que é uma matriz que tem essa característica, né, quase uma matriz identidade, com apenas dois elementos que a gente precisa, então, definir os seus respectivos valores. Notem que ter esse conhecimento é extremamente importante, porque uma matriz 4x4, uma matriz de transformação 4x4, ela acaba tendo, neste caso, então, 15 graus de liberdade. A gente poderia dividir todos os valores, todos os elementos da matriz por um dos valores, portanto, então teríamos 15 graus de liberdade, mas sabendo a forma da matriz, a gente sabe que precisa encontrar para essa operação apenas os valores de g e h. E é isso que nós vamos fazer partindo então de pontos conhecidos, pontos para os quais a gente sabe os valores antes e após a transformação. Então vamos lá. Bom, este ponto aqui, que corresponde ao centro dessa janela de observação, ele se encontra, então, com coordenada z igual a menos n e possui uma coordenada x que é dada, então, pela média aritmética de r e l. Portanto, r mais l sobre 2, coordenada x, a coordenada y é t mais b sobre 2. E a gente sabe que este ponto, uma vez mapeado para este Wülfrausson simétrico, ele será mapeado para coordenadas 0, 0, menos n. Continua aqui sobre o near plane, né? Então, sabendo disso, nós podemos então dizer o seguinte: olha, o ponto com coordenadas L mais R sobre 2, T mais B sobre 2, e posicionado então com coordenadas Z menos N, expresso em coordenadas homogêneas, se multiplicado pela matriz H, deve retornar então coordenadas 0, 0, menos N e 1. Com isso, então, nós vamos obter as equações necessárias para calcular os valores de g e h. Vamos fazer isso. Temos aqui a representação do nosso produto e podemos observar, então, que L mais R sobre 2 menos Gn igual a 0. Né? Isso dividido por 1, né? Então fica igual. Portanto, nós temos que Gn igual a L mais R sobre 2 e, portanto, G é igual a L mais R dividido por 2N. E é o que nós, então, obtemos aqui. De modo semelhante, né? Exatamente a mesma situação, nós vamos ter agora, então, que T mais B sobre 2 menos Hn igual a 0 e, portanto, H igual a T mais B sobre 2N. Com isso, então, obtivemos os valores de G e H e, portanto obtivemos os elementos necessários para a nossa matriz de cisalhamento. Substituindo esses valores no nosso template de matriz de cisalhamento, nós obtemos, então, a seguinte matriz H. Vamos agora, então, estimar a matriz necessária para fazer os escalamentos em x e y, que leve, então, um Wülfrausson simétrico em um outro Wülfrausson simétrico, mas com campos de visão de 90 graus, tanto na horizontal quanto na vertical. Bem, como esse campo de visão é de 90 graus, a metade dele tem 45 graus e, portanto, o valor da coordenada x neste ponto aqui, neste limite, deve corresponder exatamente à distância do plano, aqui do near plane, à origem do sistema de coordenadas. E, portanto, teremos aqui valores n, coordenada x, n, e menos n, respectivamente. E o mesmo se aplica para a coordenada y. Bom, temos, portanto, nesse caso, algo que é quadrado. Nós precisamos, então, encontrar uma matriz que leve este retângulo aqui, que representa a janela de observação do Wülfrausson simétrico, numa janela quadrada. Portanto, o fator de escala na direção x
deve levar em conta a seguinte transformação. Antes, porém, vamos lembrar da estrutura da matriz de escala que será então aplicada com escala em x e em y. Ela tem essa estrutura, nós precisaremos obter esses dois fatores de escala. O fator de escala em x, então, deve levar algo que tem essas largura, R menos L, que na verdade, aqui apesar de termos R' e L', eu falei R menos L, porque essa distância não se alterou, né, com a operação de Shearing. Então, se nós dividirmos por esse valor e multiplicarmos por 2n, nós estaremos obtendo então o fator de escala Sx. Ou seja, ao dividirmos por esse valor, essa estrutura teria agora largura 1, e uma vez multiplicada por 2n, nós estaríamos obtendo então o que desejamos. E de modo semelhante, o fator de escala em y corresponde a 2n sobre t menos b. Notem que t' e b', a diferença t' menos b' é igual à diferença t menos b. Ok, então, com isso, nós temos os dois elementos necessários para preencher a nossa matriz de escala. Substituindo os valores encontrados no nosso template, obtemos então a matriz de escala desejada. Para completar a derivação da nossa matriz de projeção, nós precisamos agora então fazer o mapeamento de um view frustum que é simétrico com 90 graus para o nosso volume canônico. Notem que isso implicará então em um escalamento em Z, porque veja, nós precisaremos que após a divisão perspectiva, o novo valor do ZFAR sempre mapeie para 1, assim como o novo valor do Zenia venha a ser mapeado para menos 1. E isso independente dos valores originais de Zenia e ZFAR. Portanto, precisaremos de um escalamento em Z. E isso está representado, então, por essa variável alfa nesta posição da matriz. Além disso, nós esperamos que o Zenia, uma vez dividido então por W, venha a assumir o valor menos 1, e ZFAR, uma vez dividido por W, venha a obter o valor 1. E notem que originalmente nós tínhamos um sistema de câmera, né, com um sistema de coordenadas mão direita, e portanto o semieixo Z negativo apontando nesse sentido. Agora, nós observamos que se esse camarada vem a ser menos 1 e esse 1, o fator de escala aqui, inclusive, precisa ser negativo para fazer, então, essa inversão de sinais. Mais do que isso, nós temos, então, uma situação onde teremos um valor menos 1 e um valor 1, e, portanto, 0 se encontra na metade desse caminho, e não mais na posição da câmera. Portanto, é preciso também fazer uma translação em Z, o que explica o valor de beta nesta posição. E temos ainda, então, a última linha da matriz, 0, 0, menos 1 e 0. Já sabemos, então, para fazer a multiplicação pelo valor da coordenada Z da câmera e, então, aplicar efetivamente a divisão perspectiva, né? A divisão que vai fazer, então, o trabalho que a gente viu anteriormente de semelhança de triângulos. Bem, nós temos, portanto, que a coordenada Z transformada será igual a alfa vezes o Z da câmera, né, mais beta. Mais especificamente, para os valores de Zenia e ZFAR, nós queremos transformar o valor menos n, por meio dessa expressão, para obter, então, o valor aqui representado por n maiúsculo. Portanto, n maiúsculo será igual a menos alfa, ou seja, alfa vezes menos n, mais beta. E, de modo semelhante, f, o valor do far plane transformado, será dado por menos alfa vezes f mais beta. Bem, a partir dessas equações, nós podemos, então, estimar os valores para alfa e beta. Notem, por exemplo,
que aqui nós podemos pegar um ponto, né? Digamos, agora podemos pegar o ponto 0, 0, menos n, 1, e isso então será mapeado agora para o valor 0, 0, menos alfa n mais beta, e por sua vez o valor 0, 0, menos f, 1, será mapeado para um valor 0, 0, menos alfa f mais beta 1. Vamos ver então como fica isso aí. Então, temos aqui a seguinte equação matricial. Notem que nós estamos considerando aqui a equivalência projetiva, ou seja, esses valores já foram obtidos após a divisão por W. Né? Então, vamos lá. Conforme dito anteriormente, né, nós temos a possibilidade de obter duas equações. Nós temos aqui naturalmente, essas duas primeiras linhas não nos fornecem nenhuma informação útil, mas esta linha aqui, sim. Né? Então, vamos lá. Nós temos, representando aquelas equações mostradas anteriormente, nós temos que as coordenadas 0, 0, menos 1 e 1 serão obtidas ao transformar, então, o vértice, um ponto na posição 0, 0, menos n e 1, sendo multiplicado, então, por essa linha da matriz. Então, teremos menos alfa n mais beta, né? Uma vez isso seja dividido por n, notem, né? Obteremos, então, o valor menos 1, e ao transformarmos, então, a posição no far plane, ou seja, menos alfa f mais beta, dividido por f, a gente vai obter, então, o valor 1. Vamos ver isso aí, então. Repetindo, nós temos este vértice aqui transformado por esta expressão, né, nos resultará neste ponto. Então, vamos lá. Menos alfa n mais beta dividido por n, isso vem a ser igual, então, a menos 1. E nós podemos, portanto, isolar o valor de alfa nessa expressão, obtendo, então, 1 mais beta sobre n. Bem, nós podemos fazer a transformação desse camarada, e como já dissemos, menos alfa f mais beta dividido por f deve ser igual, então, a 1. Isolando desta vez o valor de beta, nós obtemos a seguinte expressão e podemos agora, então, substituir a equação 2 em 1, ou seja, substituir o valor de beta na equação 1, e então obter o valor de alfa, que será dado, então, pela seguinte expressão, menos f mais n sobre f menos n, e o valor de beta, então, fica como menos 2fn sobre f menos n. Notem o seguinte, os valores de far e near clipping planes representam, na verdade, as distâncias dos planos respectivos à origem do sistema de coordenadas da câmera. Portanto, são sempre valores positivos, muito embora a coordenada z, né, a gente tenha mencionado, seria respectivamente aqui menos n e menos f, mas a distância em si, o que nós informamos como distância para near e far clipping planes, são valores positivos. Portanto, trata-se de um valor positivo, trata-se aqui também de um valor positivo, porque o far plane é sempre maior que o near plane. Portanto, esta razão aqui é positiva, com o sinal negativo, a gente sabe então que alfa é menor do que 1. Né? Porque temos, me desculpem, é menor do que menos 1, porque este valor é maior do que este valor. Tá. E notem que nós havíamos então comentado que o fator de escala seria negativo justamente para fazer a inversão então do sentido do eixo lá. Bem, vamos então agora substituir esses valores no template que nós desenvolvemos então para a matriz
de normalização perspectiva. Ao fazermos a substituição, nós obtemos então a seguinte matriz, aqui representada pela letra π. Se colocarmos tudo junto, ou seja, se multiplicarmos então a matriz de cisalhamento pela matriz de escalamento em x e y, pela matriz de normalização perspectiva, e vejam, nesta ordem, porque primeiro nós afetamos os vértices pelo cisalhamento, depois pelo escalamento e por último pela matriz de normalização perspectiva, nós obtemos então a matriz de projeção de OpenGL, a matriz de projeção que nós estaremos utilizando então para fazer a nossa implementação do pipeline. Podemos ainda utilizar essa codificação de cores para identificar os elementos que vêm de cada uma das matrizes. Da matriz de Shearing, os elementos mostrados aqui em vermelho, a matriz de escala, os termos em verde, e da matriz de normalização perspectiva, aqui os termos em azul. Em OpenGL, nós podemos então definir um frustum, ou volume de visualização, informando os seguintes parâmetros: left, right, bottom, top, near and far. E se nós então lembrarmos da nossa matriz de projeção, a matriz de projeção que acabamos de derivar, nós veremos justamente que estes são os elementos necessários para então fazer para instanciar a matriz de projeção. Notem, nós temos os termos esquerda e direita, cima e baixo, top and bottom, e near e far. Então, é tudo que a gente precisa para instanciar uma matriz de projeção que, além de fazer a projeção perspectiva, ainda gera um frustum, um frustum canônico, que nos permitirá então fazer as operações de clipping de maneira extremamente eficiente. Bem, notem que isso aqui nos permite construir frustum que sejam arbitrários, por exemplo, não sendo simétricos, podem ter orientações quaisquer. Uma outra possibilidade é produzir então um frustum que venha a ser simétrico, sempre alinhado aqui, simétrico em relação ao eixo Z da câmera. Podemos agora obter uma matriz que concatena então as transformações de modelagem, visualização e projeção, e nós chamaremos essa matriz de Model View Projection. Esta matriz ela mapeia, portanto, coordenadas, o sistema de coordenadas do objeto diretamente para o Homogeneous Clipping Space, que é um espaço que espera apenas a divisão perspectiva para termos as coordenadas já mapeadas no sistema de coordenadas da tela. Lembro, coordenadas da tela aqui não é o mesmo que coordenadas de dispositivo ou coordenadas de pixel. Esta matriz é uma matriz fundamental no Vertex Shader. Ela está lá para receber os vértices que são enviados pelo programa, pelo nosso programa, e então fazer a transformação, produzindo então a saída do Vertex Shader, que é obrigatória, de All Position. Com a obtenção da matriz de projeção, podemos agora fazer um mapeamento direto do sistema de coordenadas do objeto para o Homogeneous Clipping Space e, por meio de uma divisão perspectiva, obter coordenadas no sistema de referência da tela. Notem que ainda não se trata de coordenadas do dispositivo ou coordenadas de pixels, mas estaremos em breve aprendendo como fazer isso. Notem que já conseguimos, então, avançar bastante no pipeline. Em resumo, nessa aula nós abordamos projeção perspectiva, derivamos a matriz de projeção de OpenGL e mostramos como obter também a Model View Projection, uma das matrizes fundamentais para a implementação do pipeline gráfico.